Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa do Portfólio Global. Aqui a gente traz todas as informações sobre macroeconomia e tudo relacionado a investimentos no exterior. Nos últimos programas falamos muito sobre as perspectivas de 2024, o cenário macroeconômico, entendendo um pouco sobre a taxa de juros, o Fed, todas as decisões que podem afetar os seus investimentos no exterior no próximo ano. Mas nós temos uma pequena cereja do bolo, que é a tributação das offshores, que entrou em pauta aí desde o meio desse ano e agora no final do ano teve relativamente aí a sua aprovação. Então nós precisamos entender o que vai acontecer, né, no próximo ano, o que vai acontecer com o seu investimento, se vai precisar trocar a forma como ele está alocado ou não, e para isso nós trouxemos o Renato Trindade, advogado tributarista do FCM Advogados. Tudo bem com você, Renato? Oi, Bruna. Tudo bem? Espero que a gente possa tratar desse tema aí da maneira mais didática e abrangente possível. E estou à disposição aqui para a gente entrar nessas questões complexas aí de tributação de ativos no exterior. Coloca complexo nisso. Além de complexo, eu acho que o principal é a gente tirar o medo do investidor, né? Toda vez que ele olha ou a gente fala sobre tributação, todo mundo tem muito medo. Mas aí, enfim, é o que acontece, não tem jeito, né? Tanto que um dos pontos para se investir no exterior é a respeito dessa questão da, vamos dizer, uma insegurança jurídica que o Brasil traz, né? Um dos pontos quando a gente fala por que investir no exterior, que a gente fala que é a organização, na verdade, a proteção do seu patrimônio. Vamos resgatar um pouquinho, antes de trazer efetivamente qual que foi a decisão, o que passou, quais foram os trâmites. Como que era mais ou menos essa organização? As pessoas viam, né? Tinha um percentual, na verdade, tinha um valor de isenção para quem investia no exterior. Isso que nós precisamos dividir entre pessoa física e pessoa jurídica. Você consegue trazer mais ou menos um cenário que era anterior, antes dessa nova legislação, dessa PL aí que acabou passando? Então, Bruna, a gente... essa legislação nova, ela vai até trazer um pouco de segurança com relação a esse assunto. Antigamente, o que a gente tinha, e aqui a gente está falando basicamente de tributação de pessoa física, tá? Que a lei vai regular a tributação dos investimentos na pessoa física. O que a gente tinha até então era um regime que se dividia entre aquilo que era considerado ganho de capital, né, o ganho sobre o rendimento realizado no exterior, que seguia a lógica de ganho de capital, sujeito àquela tabela né, tradicional do ganho, e a parcela que era tributada na forma de rendimento da pessoa física, que essa se submetia à tabela de tributação, né, do imposto, né, imposto sobre a renda da pessoa física tradicional, com alíquota até 27,5%. Como quando a gente está falando de investimento no exterior, em geral, a gente trata de rendimentos, né, relevantes, a gente tinha aqui basicamente uma tributação de 27,5% na pessoa física sobre aquilo que fosse auferido na forma de rendimentos, né, lucros e dividendos, principalmente, e os rendimentos que se configuravam ganho de capital, né, sobre aplicações, sobre o capital investido no exterior, a gente tinha a tabela do ganho de capital, que antigamente aplicava uma alíquota de 15%, e hoje em dia tem um tratamento que vai até 22,5%, né? Mas o 15% abrange até 5 milhões de ganho de capital, então pega uma faixa considerável. Bom, aí a gente falou sobre pessoa física e essa grande alteração que teve agora, ela não foi só para pessoa física, ela também foi para pessoa jurídica, né? O que a gente falou como que fala? Os fundos exclusivos, né? Offshore, enfim. Nesse cenário, vai afetar muito o cliente, então, lógico, vai trazer uma determinada transparência para todo mundo, né? Quando a gente fala em pessoa física, vai até melhorar os trâmites de como a gente pegava, né, e tinha que fazer DARF mensal e tudo mais, então isso veio também para facilitar o investidor. Quais são os principais aspectos, antes da gente entrar profundamente, quais são os principais aspectos de melhoria que você conseguiu enxergar, trazendo essa transparência e falou, olha,
isso daqui vai ser muito bom porque não vai precisar emitir DARF. Quando a gente fala sobre fundos exclusivos, PJ, isso daqui foi muito bom. Tem alguns pontos em aspectos antes da gente entrar profundamente em cada um deles? Assim, acho que primeiro é importante a gente só estabelecer aqui que essa legislação nova, ela acabou aglutinando duas matérias que são bastante extensas e complexas. Uma delas é a questão da tributação dos fundos exclusivos, né, que é fundos instituídos no Brasil e tal, um tema específico, e a gente tem a outra parte que trata especificamente da tributação dos ativos no exterior. Tá. Então, assim, eu acho que seria importante a gente cindir então esses assuntos, porque senão a gente pode passar o dia inteiro aqui tratando disso. Então, vamos começar com a pessoa física, então? Uhum. Vamos começar com a pessoa física. Então, quais foram os principais aspectos que vão fazer esse desenho novo, né? Acho que principalmente relacionado a DARF e a isenção, né? Com relação à isenção, até, desculpa, na sua pergunta anterior você já mencionou isso, eu acabei não abordando. A gente tinha uma regra de isenção para ganho de capital sobre rendimentos até R$35 mil no mês. Tá? Se ficasse dentro dos R$35 mil, esse rendimento era isento de imposto de renda. Se passasse um centavo disso, a gente já passava a observar a tributação. Essa regra de isenção não existe mais na legislação atual. Tá? O que a gente tem agora, assim... Nem aqueles R$6 mil mais, porque no começo tinha, né, aquela questão de quem tinha até R$6 mil no exterior não precisava declarar. Eles instituíram uma tributação progressiva. Falso progressivo, tá? Porque os R$6 mil eram R$6 mil por ano. Entendi. Você aferir R$6 mil por ano no rendimento no exterior, talvez não esteja valendo a pena o seu investimento no exterior. Então, assim, é de uma progressividade ali mais para inglês ver, já que a gente está tratando de investimentos no exterior. Mas, então, a gente tinha essa regra de isenção sobre o ganho de capital, né, incidente apurado em relação a investimentos no exterior até R$35 mil por mês, e a aplicação da tabela do ganho de capital que poderia até 22,5%. Tá. Hoje o que a gente tem, basicamente, assim, com a primeira edição, né, com a primeira versão, sem já entrar nessa questão do caminho legislativo que a matéria tomou, na edição original lá da MP 1171, a gente podia dizer seguramente que se consolidou uma situação desfavorável para o residente, para o brasileiro, para o contribuinte. Porque a gente tinha ali uma tributação que basicamente ia ficar em 22,5%. Então, ia acabar onerando mais o investimento no exterior do que o investimento no Brasil. Isso foi alvo de muita discussão, até alguns investidores que tinham capital no exterior começaram a analisar se não era o caso de repatriar, enfim, isso deu uma discussão grande. E com o caminhar com a tramitação disso no Congresso, a gente chegou numa situação em que hoje a gente tem uma alíquota fixa de 15%, né, que vai se aplicar sobre os rendimentos desses ativos. E então, assim, praticamente equalizou com o que a gente tem de realidade de tributação hoje no Brasil. Sim. Tá? Então, assim, para falar se melhorou ou piorou a situação, a gente pode dizer que trouxe um pouco de segurança jurídica para o investidor e buscou equalizar e trouxe alguns aspectos até que a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui, que de fato aparentemente são favoráveis. Tá. Bom, e até pensando nisso, eu acho que você utilizou uma palavra muito boa, equalizou, né? Porque a maioria, por exemplo, dos produtos de renda fixa, na verdade, os produtos de renda fixa já tem uma tributação de 15%. Então, quer dizer, nós estamos mais acostumados com essa alíquota. Agora, continuando ainda nessa parte de pessoa física, teve um ponto também muito importante. Existem inúmeros investidores que estão se alocando em renda fixa global. E a renda fixa global, ela pagava cupom, né, semestralmente. E um dos pontos falava, não vou investir no exterior porque tem que gerar DARF, meu Deus, eu não conseguia. Inclusive as plataformas internacionais, elas estavam buscando cada vez mais melhorar o seu sistema
para que trouxesse isso muito mastigado para o investidor pessoa física. E agora, aparentemente, vai ser anual isso, né? Então, assim, esse ganho de capital, tanto no ganho de capital quanto a valorização ou desvalorização cambial, como que ficou desenhado isso também nessa parte para pessoa física? Sim, isso com certeza foi um avanço, porque na regra antiga, conforme você apurasse o rendimento, você tinha que fazer calcular o tributo, emitir um DARF e realizar o pagamento no momento do efetivo recebimento. Com a nova legislação, essa apuração, o recolhimento do tributo passa a ser anual na entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física no final, né, considerando todo o rendimento oferido ao longo do ano calendário. Então, isso com certeza foi um avanço, sim, da legislação. Porque, nossa, DARF, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Dependendo do volume, então, de investimentos. De operações, né? De operações. Tá, agora vamos lá. Desenhamos aí essa pessoa física. Lembrando bem, tá? Eu vou trazer alguns aspectos aqui do investimento internacional. Você que investe no exterior, quando a gente fala sobre imposto pessoa física, tá bom? Quando a gente fala sobre imposto de sucessão no exterior, você está sujeito nos Estados Unidos apenas para valores acima de $60 mil posicionado em equities, que sejam ações, fundos imobiliários no exterior chamado REITs e também em ETFs. Agora, os outros produtos, quando a gente fala de bonds e treasuries, você está isento dessa tributação lá fora. Os dividendos de ações e todas as outras posições de equities que vocês recebem, eles já são tributados nos Estados Unidos, recolhidos na fonte em 30%, tá? Então, Renato pode até aqui dar aquele check, nós não somos tributados, não há bitributação nessa parte de dividendos, certo? O Brasil acaba compensando isso, ele entende que nós já fomos tributados no exterior, quando a gente fala sobre dividendos na pessoa física, certo, Renato? Isso é um pouco casuístico, porque vai depender do local em que o investimento estiver alocado, né? Porque o que a legislação estabelece é que pode ser deduzido o valor do imposto pago no exterior, desde que o Brasil possua acordo para evitar a bitributação com o país de origem do rendimento, ou que que o país de origem estabeleça alguma forma de reciprocidade em relação ao rendimento originado do Brasil. Então, nessa situação, a gente pode sim compensar aqui o tributo que for pago no exterior. Perfeito. Agora, eu acho que em relação à pessoa física a gente conseguiu fechar bem, né? Quais foram as principais mudanças? Faltou alguma informação para trazer? Ou não? A gente pode dar aquele passo para a pessoa jurídica e os fundos exclusivos? Então, na verdade, Bruno, acho que a gente tem muito tema ainda sobre o rendimento da pessoa física, tributação da pessoa física. Porque, assim, a legislação nova, ela veio trazer uma regulamentação em relação a rendimentos provenientes de aplicações financeiras, empresas offshore controladas no exterior e trusts. E ainda trouxe duas modalidades alternativas que os contribuintes brasileiros podem optar, que são relevantes assim, na tomada de decisão para quem mantém investimento no exterior. Então, vamos expandir. O trust, ele é feito por pessoa física? O que seria o trust? Porque é uma confusão que as pessoas acabam fazendo, né? Tiveram muitas pessoas que acabaram entrando em trust, principalmente existem algumas empresas que elas utilizam o trust como uma das formas de investimento por conta de questões sucessórias na pessoa física. Então, teve alteração também nessa estrutura? Sim, o trust ele sempre foi uma questão complexa aqui para o direito brasileiro. A gente nunca reconheceu exatamente nunca estabeleceu definitivamente a natureza jurídica do trust, que na verdade ele é basicamente para ser bem didático na definição, ele é quase que uma espécie de contrato que você estabelece no exterior, onde é dada validade a todos os termos que são estabelecidos ali. O instituidor aí tem uma série de regras e possibilidades na instituição do trust,
o instituidor ele vai ali estabelecer o tratamento que vai ser dado aos ativos que ele mantém no exterior, ou forma de sucessão, enfim, uma série de regras que muita gente utiliza por essa possibilidade de blindagem patrimonial, por uma facilitação de sucessão. Então, né, nos países em que a figura do trust tem muita força jurídica, isso acaba sendo uma figura interessante, principalmente para esses investidores que querem manter ali um patrimônio no exterior e evitar, né, o custo fiscal de uma sucessão, evitar que possa ter qualquer... E até mesmo estabelecer regras internas familiares, enfim, uma série de aspectos podem ser podem obter alguma vantagem pela figura do trust. O que acontece é que no Brasil sempre houve uma discussão muito grande sobre, né, qual tratamento efetivamente dá ao trust, se deveria ser dado algum tipo de tratamento. E o que a legislação nova veio definir foi justamente estabelecer em relação ao trust um sistema total de transparência, basicamente ignorando a existência de trust no exterior e reconhecendo todos os ativos detidos, né, abaixo desse trust como sendo detidos diretamente pelo instituidor, pelos beneficiários, conforme for o caso. E com o novo regramento, o que a gente tem é que não se reconhece mais a figura do trust, então qualquer rendimento proveniente desses ativos no exterior vai ser tributado no Brasil, seguindo a nova sistemática, a depender do ativo. E na sucessão, na transferência desse trust, vai ser considerado ou doação ou transmissão causa-morte, né, conforme a hipótese, se for, né, por sucessão, né, por falecimento ou doação. E aí a gente entra numa série de discussões, primeiro porque isso vai ter um risco de tributação no Brasil por ITD, né, que é mais um ônus fiscal, que é um daqueles dos quais os instituidores de trust buscavam se furtar, né, buscavam evitar. Então, a nova realidade em relação aos trusts vai ser essa: você basicamente considerar a figura do trust e considerar tudo como sendo ativo detido pela própria pessoa beneficiária. E aí a gente tem algumas regrinhas aqui, mas em relação ao trust, as regras são mais de ordem interna, depende do tipo de trust que foi instituído. E aí acho que, caso a caso, é melhor a gente analisar o que se aplica ou não. Bom, vamos dar uma pausa antes de pular para falar sobre as controladas no exterior. Já pegamos um bom resumo das pessoas físicas, como que pode afetar o seu investimento, e voltamos já após o intervalo. Estamos de volta com o programa Portfólio Global, onde nós fazemos todas as atualizações semanais do cenário macroeconômico e tudo que impacta os seus investimentos no exterior. Hoje nós estamos com o advogado tributarista Renato Trindade, que está nos ajudando a entender pontualmente cada questão que veio aí na nova tributação das offshores, que finalmente passou, facilitando e não dificultando a sua vida do investidor global. Renato, vamos lá. Na primeira parte do nosso programa, nós falamos muito sobre a pessoa física, aquela informação direta e reta do que impactaria e como que vai mudar a tributação desse cliente. Agora, lógico que de toda maneira tudo acaba impactando o investidor pessoa física, mas nós temos as questões de pessoa jurídica. Já entramos um pouco na base ali dos trusts, lógico que não profundamente, aqui é só para dar uma pincelada, depois você deixa, no final do programa, deixa seus contatos para quem quiser saber mais informações, mas vamos dar um pulinho ali, se você quiser contextualizar antes, mas eu queria dar aquele pulinho ali nas controladas offshore, ou offshore controladas. Como que a gente pode contextualizar isso para chegar aí nessa nova tributação e o que mudou nas offshores? Então, Bruna, maravilha, obrigado. Com relação às empresas no exterior, a lei vai trazer um tratamento específico em relação às empresas consideradas controladas. Tá? A lei dá uma explanação bastante abrangente quanto ao conceito de controlada no exterior, para alcançar não só aquela empresa em que a pessoa física detém efetivamente participação
majoritária sobre capital social, mas também naquelas situações em que ela tem a participação em bloco familiar, ou com pessoas vinculadas. Enfim, tem uma série de hipóteses, inclusive, né, via investimento direto, em que a pessoa se pode reconhecer o controle daquela pessoa sobre a sociedade controlada. Tá? Assim, primordialmente, a lei considera tanto o controle político, né, naquelas situações em que a pessoa física detém poderes suficientes para tomar decisões em relação à administração da sociedade, tanto eleger quanto destituir administradores, quanto em relação a poder econômico, né, naquelas sociedades em que ela detém mais de 50% ou do capital social ou do direito ao recebimento de dividendos ou ainda do direito a receber os ativos em liquidação. Então, a lei traz um tratamento bastante amplo assim, para tentar alcançar, de fato, todas aquelas situações que reflitam que a pessoa física no Brasil detém efetivamente o controle, ainda que formalmente, né, não seja tão aparente, mas na prática ela tem, de fato, o controle sobre aquela pessoa jurídica no exterior. E aí, essa nova legislação, ela traz um aspecto geral, vai se aplicar a todos os casos, que é essa alíquota de 15% sobre os lucros e dividendos provenientes dessas empresas offshore, né, em qualquer caso. Isso é uma regra geral que vai se aplicar a todas as empresas no exterior. O ponto sensível dessa nova legislação vai alcançar as hipóteses em que a empresa esteja situada em paraíso fiscal ou país com regime de tributação favorecido. E aí a gente teria países que não tributem a renda ou que tributem com uma alíquota máxima inferior a 20%. Ou ainda, e aí vem a questão mais polêmica dessa legislação, que são as empresas que possuam uma renda ativa própria inferior a 60% da renda total. Então, se você tem uma empresa no exterior que seja meramente patrimonial ou ainda detém alguma atividade operacional, mas tem uma receita passiva relevante, você acaba incidindo na regra da nova legislação. E o que esse novo regramento vai trazer é que a empresa que preenche esses requisitos seja controlada, esteja em uma dessas jurisdições com tributação favorecida ou detém a renda majoritariamente passiva, elas vão ser obrigadas a apurar lucro todo final né, do ano calendário, apurar o lucro e reconhecer como se distribuído fosse aquele lucro, independente da efetiva distribuição. Então, a pessoa física no Brasil vai ter que reconhecer o recebimento de um lucro, independente disso ter sido recebido ou não. Entendi. Mas é uma espécie de antecipação entendi. Tá. Entendi. Mas a gente tem um ponto favorável, né? Agora, antes não enxergava os prejuízos das operações, né? E agora a gente pode ter essa compensação. Então, assim, falamos tudo do que pode ser tributado, mesmo antecipação, mas tem uma questão de compensação que pode ajudar, né? Sim, um aspecto positivo da lei foi com relação à possibilidade de compensação de perdas em investimentos em aplicações financeiras no exterior. Então, se você tem investimento no exterior e observa perda nesse investimento, você pode compensar. Primeiro, você vai compensar com os rendimentos desses investimentos percebidos naquele mesmo período. Se você não esgotar toda a sua perda, você pode compensar com lucros e dividendos também daquele período. Se ainda assim você ainda tiver saldo de perda, vamos dizer assim, tiver um saldo de prejuízo ali, você pode compensar ainda com rendimentos ou ganhos de períodos subsequentes. Tá? Isso sempre considerando de 1º de janeiro de 2024 para frente. Né? Esse regulamento não vai se aplicar em relação a estoque de investimento, se aplica para trás. Então, essa possibilidade de compensação das perdas, ela vai também alcançar os lucros e dividendos de offshore, mas depois de
de consumir todo o rendimento das aplicações financeiras. E aqui a gente tem uma questão sensível, que é relevante destacar, que é os rendimentos de aplicação financeira, eles vão seguir o regime de caixa. Tá? Então, o tributo vai ser recolhido no final do período e só com base naquilo que foi efetivamente recebido pela pessoa física. No caso de lucros e dividendos, se incorrer nessa regra de empresa controlada, né, em alguma dessas hipóteses, você vai ter que reconhecer antecipadamente, declarar aquele lucro e recolher o tributo. E tem um outro ponto em relação a isso que também é relevante, assim, sem querer misturar muitos, né, os aspectos aqui, mas são muitos detalhes, e é aquilo, cada caso é um caso, né? Então, para cada investidor vai ter um modelo que vai atender melhor. Mas, com relação a essa antecipação de imposto da pessoa física, em relação a lucros que não foram ainda efetivamente recebidos, é importante a gente pontuar que no momento em que esse dividendo foi efetivamente distribuído, a gente pode perceber que uma variação cambial, muito provavelmente vai se perceber algum tipo de variação cambial, seja ela positiva ou negativa. E um aspecto relevante que foi muito debatido, né, ao longo do desenvolvimento dessa legislação é que essa variação cambial vai ter efeito neutro. Então, se ela for uma variação positiva e gera um lucro superior àquele que foi antecipado lá atrás, a gente vai considerar essa parcela como isenta, e se ela representar uma perda, a gente não vai considerar essa perda para efeitos de tributação. Tá? Tudo isso, com certeza, vai gerar um impacto muito grande. Isso acaba sendo positivo, né? Porque um dos pontos que o pessoal tinha medo era se ia ser tributado por conta dessa variação cambial. A variação cambial, nesses 3 aspectos dessa nova legislação, ela tem alguns detalhes específicos a depender da matéria que a gente estiver tratando. Então, por exemplo, a variação cambial no resgate de algum investimento, ela vai se submeter à tributação. Nessa hipótese de lucros e dividendos antecipados, ela não se submete. Então, assim, variação cambial também é um tópico à parte aqui, que é importante olhar caso a caso para ver o que vai ter de reflexo. Posso só fazer uma pergunta de variação cambial, que eu acho que todo mundo vai querer saber? De dinheiro parado em conta, né? Então, assim, tem muita conta global, né? Conta aberta, ou pessoas que têm conta lá fora especificamente, e você deixa o dinheiro parado. Então, você vai acumulando dólares, por exemplo, lá, para utilizar para compras, enfim. Esse dinheiro parado, ele sofre um percentual por conta da valorização cambial? Não. Tá. Objetivamente. Depósitos não remunerados. Porque é para entender, né? Se dinheiro parado é aplicação financeira ou não. Pois é, não. E com o dólar, que, né, da maneira como tem estado nos últimos anos, né? Não sei, as projeções para o futuro, acredito até que vai ter alguma estabilização, mas a gente nunca pode ter certeza. Então, mas dinheiro, conta que não esteja sujeito à remuneração, esteja depositado em instituição financeira autorizada a funcionar no respectivo país, não vai tributar a variação cambial. Olha, gente, perfeito. Então, ninguém guardando dólar embaixo do colchão, pelo amor de Deus. O dólar embaixo do colchão, se for alienado até $5.000, também não tem variação cambial. Então, o valor de $5.000. Olha, essa informação é relevante. Então, se você tem dólar aí, ó, pelo amor de Deus, então, até 5.000 você não sofre. Se tiver mais de $5.000, espero que você não tenha, né? Espero que esteja guardado bonitinho numa conta no exterior o seu dinheiro. Porque hoje, com a facilidade que a gente tem, né, de ter uma conta internacional, gente, não precisamos disso. Agora, puxando, daqui a pouco a gente vai ter que chegar no fim, mas assim, quero trazer ainda mais algumas informações. O que você acha de mais relevante ainda que ficou em aberto aí, que talvez precise explicar e trazer com mais clareza para o nosso investidor global?
Então, Bruna, essa legislação, assim, voltando lá na origem da proposta, essa tentativa, né, essa ideia de tributar, de organizar a casinha em relação à tributação de ativos no exterior, de rendimento proveniente de ativos no exterior, ela veio como uma medida para compensar, para tentar compensar um déficit que seria gerado por conta do reajuste da tabela do imposto de renda. Tá? Basicamente, essa foi uma das grandes motivações aí dessa alteração. Uma das medidas que foi proposta nesse cenário foi a possibilidade de os detentores de ativos no exterior atualizarem esses ativos declarados nas suas declarações de imposto de renda a valor de mercado. Uhum. Aí tem uma regra específica, dependendo do ativo. Se for bens imóveis, tem que sofrer uma avaliação. Se forem aplicações financeiras, vai depender da informação prestada pela entidade, né, que mantém esses investimentos no exterior. Enfim, cada hipótese tem uma regra específica, mas o fato é que você tem uma possibilidade de trazer o custo de aquisição que está declarado na sua declaração de imposto de renda para um valor de mercado ou um valor próximo a uma realidade de mercado. Isso pode ter um efeito positivo para frente. E o que tem se falado muito, e é uma análise muito mais financeira do que jurídica nossa, mas sobre o ganho de capital que se perceberia nesse caso, o governo deu uma colher de chá para os investidores. Se discutiu ao longo do tempo, variou a possibilidade de ter uma alíquota específica entre 6% e 10%, e no final das contas se optou pelo caminho do meio, e na legislação que foi publicada dia 13, se definiu o percentual de 8% que vai incidir sobre o ganho de capital apurado nesse caso. Então, se você tem lá um investimento registrado com custo de aquisição muito baixo, você pode trazer ele a valor de mercado pagando 8% de ganho de capital sobre isso. Bom, essa possibilidade de aplicação de uma alíquota de 8% sobre o ganho de capital, né, nessa atualização do custo de aquisição do bem na declaração de imposto de renda do investidor, ela pode ser válida e é uma análise estritamente financeira. E o que se tem comentado, tá, porque ainda não é um objeto de estudo especificamente, né, específico da minha área, mas o que se tem comentado é que se o contribuinte pretende manter um ativo no exterior, não tem pretensão de realizar isso no curto prazo, e aí o curto prazo seria em torno de 7 a 8 anos, não valeria a pena se valer dessa benesse, né, desse benefício, porque aí o efeito financeiro disso desapareceria. Mas se ele tem o interesse de realizar esses ativos no curto prazo, isso poderia ser uma boa colher de chá, porque você, no momento de realizar, o seu ganho de capital vai ser muito inferior ao que seria com o custo de aquisição originário. Isso pode ser relevante. O que acontece, o único detalhe nesse caso é que aqui a gente teria duas regras, tá? Para investimentos que foram realizados em moeda estrangeira, a gente vai utilizar a cotação do último dia útil de 2023, 29 de dezembro, se não me engano, 2023, e vai atualizar tanto o custo de aquisição quanto o valor de mercado. Então, a gente vai apurar ali o efeito da variação cambial, nesse caso, não vai incidir. Para ativos que estão registrados em moeda nacional, e no princípio seria, né, boa parte dos casos, esse efeito da variação cambial vai surgir porque você vai ter um investimento lá que, vamos dizer, de R$100 mil, que você vai trazer para valor de mercado em dólar, que vale hoje R$10 milhões, então você vai apurar um ganho de capital gigantesco. Então, é uma análise que tem que ser feita muito detalhadamente para entender se, do ponto de vista financeiro, vale a pena ou não. Uma outra possibilidade que a lei traz, como a gente tem esse regramento, né, de tributar os lucros e dividendos oferidos incontrolados no exterior, uma outra possibilidade que a lei traz é você descortinar, você desconsiderar
essa pessoa jurídica no exterior e trazer todos os ativos dela na proporção da sua participação para a pessoa física. E aí os rendimentos que esses ativos originarem vão ser tributados diretamente na pessoa física, ao invés de você tributar como lucro e dividendo recebido dessa controlada no exterior. Isso também é um outro ponto que tem trazido muita dúvida, porque né, cada caso é um caso. A gente tem uma posição mais ou menos estabelecida de que para ativos ilíquidos, o ideal seria trazer esses ativos para a pessoa física, porque a gente cai no regime de caixa. Se isso ficar numa controlada no exterior que esteja submetida a essa regra da antecipação da tributação, você poderia ter um efeito contábil aí de ajuste a valor presente, enfim, várias questões contábeis sobre um investimento em startup, por exemplo, venture capital, uma coisa assim, um ativo que não gere rendimento no curto prazo, talvez nem no longo vai gerar. Você pode acabar antecipando um lucro ali por reflexo contábil e você tem que tributar um rendimento que você nunca vai recuperar, você nunca vai receber efetivamente. Então, tem alguns aspectos assim, e aí isso é o que se convencionou, né, chamar de entidade transparente, que seria aquela em que a pessoa física declara diretamente os ativos que estariam no exterior, ou entidade opaca, que seria aquela que permaneceria só registrada como investimento na pessoa jurídica, e os lucros e dividendos dali provenientes seriam tributados pela pessoa física no Brasil. Entendi. Nossa senhora, gente, sempre quando fala de tributação, passa assim, é sempre uma aula, né? Mas assim, nós estamos chegando aqui no final. Tem uma perguntinha que você, na verdade, comentou no meio, mas eu queria trazer. Parece que isso vai se dar o início a partir de janeiro de 2024. Mas, para pessoas leigas como eu, sou uma investidora global e não entendo muito em relação a tributos. As plataformas geralmente que me ajudam e você, por exemplo, você como profissional também. Os investimentos que nós estamos fazendo este ano, como que fica no imposto do ano que vem, porque nós declaramos de 2023, né? Então, eu ainda faço todos os pagamentos, assim, normal. Se tiver uma DARF, tem que emitir uma DARF. E a partir de janeiro do ano que vem, que a gente vai contemplar o anual, ou seja, vai ter efeito só no meu imposto de renda de 2025, ou não? O que vai ser feito agora, né? Em fevereiro, começa, né? Final de janeiro, fevereiro, aí ele começa o nosso imposto de renda, eu já começo a fazer com essa legislação nova. Então, Bruna, a legislação nova se aplica para rendimentos oferidos de 1º de janeiro de 2024 para frente. Tá? Então, ótimo. Ela não retroage. Passado, a lei não tem competência em relação ao passado, não tem abrangência em relação ao passado. Agora, de fato, a gente já precisa... o investidor já precisa se preocupar efetivamente com os efeitos da nova lei, porque ela já foi publicada, já está em vigor e vai surtir efeitos a partir do ano que vem. E aí vai ficar, né, vai precisar ser observada na declaração de imposto de renda em 2025. Ainda sobre datas, a gente colocou aqui essa questão da atualização do estoque de ativos. É importante só frisar que a opção por esse regime provavelmente vai ter que ser exercida na próxima declaração de imposto de renda. A lei fala em regulamentação pela Secretaria Especial da Receita Federal, mas o mercado todo está apostando que isso vai vir direto na declaração de imposto de renda, que não vai ter uma regulamentação, uma declaração específica para isso. E o recolhimento do ganho de capital, para quem optar por fazer essa atualização, tem que ser realizado até maio do ano que vem. Tá. Então, são as datas mais urgentes. De resto, vai vigir a partir do ano que vem. Não, perfeito, né? Porque tinha um receio. Eu lembro, eu lido com investidores internacionais diretamente, né? E uma das questões era, nossa, você trouxe até no início, será que eu vou repatriar tudo? Mas não, será que eles vão pegar tudo o que retrocede em 2023? Estava muito em aberto isso, mas agora a gente já sabe que é no começo de 2024. Não faria sentido, né? A gente pegar muito retroativo, sendo que a legislação era totalmente diferente, e até para o investidor organizar isso ia ser bem complicado, mas pelo menos a gente consegue dar uma acalmada aí no pessoal. A preocupação maior é porque isso foi matéria de medida provisória, né, que tem força de lei. Então, a dúvida era quando que essas alterações vão entrar em vigor, se ainda
teria alguma possibilidade de surtir algum efeito sobre esse ano calendário, mas isso não tem mais e é de 2024 para frente. Bom, graças a Deus. Bom, Renato, a gente está chegando ao fim, mas eu queria saber se você... A gente, lógico, não falou sobre os fundos exclusivos, sabemos que está num tema... Tá englobando esse tema, mas a gente vai acabar fugindo muito, principalmente do investidor pessoa física aqui, né, diretamente, enfim, algumas coisas que impactam, é muito específico e muito mais abrangente, mas dentro dos temas que nós falamos hoje, tem alguma consideração final, alguma orientação para aquele investidor que tem determinado valor, que precisa se organizar, não precisa se organizar, que está preocupado ainda com isso ou não, deixar também seus contatos? Bruna, essa alteração toda me trouxe uma preocupação pessoal sincera, tá? Eu até me manifestei sobre isso numa matéria que foi publicada uns meses atrás, quando a gente ainda estava tratando da medida provisória, que foi sobre o risco de perda de grandes investidores do país. Tá? Porque a gente mesmo que recebeu consultas de pessoas preocupadas com esse novo cenário, que entendiam que a tributação no exterior ia se tornar mais cara aqui no Brasil, mas por questões de posicionamento político, de desconfiança em relação ao país, por várias questões até psicológicas, né, não financeiras necessariamente, entendiam que não valia a pena repatriar recurso e queriam manter seus investimentos em locais, jurisdições mais seguras, então, eu imaginei que a gente fosse ter um movimento forte nesse sentido, de saída, pelo menos saída jurídica do país, né? Para jurisdições mais atraentes para investidores desse formato. Como eu falei, a gente recebeu consultas nesse sentido, a gente orientou, né, muita gente nesse sentido, mas o fato é que com a evolução da normativa, quando a gente chegou numa alíquota mais atrativa, que se mostrou ser um cenário mais de estabilidade do que de mera sanha arrecadatória e tentativa de repatriação de recursos a qualquer custo, parece que isso ficou um pouco adormecido. Eu vi eu tenho acompanhado essa matéria, em diversas situações eu tenho visto ainda investidores preocupados sobre datas de saída do país, como fazer esse movimento, mas me parece que a legislação evoluiu bem, que a gente chegou num ponto relativamente bom aí para a matéria. Me parece, então, que assim, isso vai trazer um cenário de estabilidade, não ficou uma coisa tão negativa, né, como se esperava no começo, e é isso. Acho que cada investidor agora tem que fazer conta, conversar com quem dá suporte, analisar as melhores opções, ver o que vale a pena migrar, reestruturar, retirar ativo, né, cindir suas empresas no exterior, alterar a aplicação, e ver o que vai ser mais favorável em cada caso. E aí, para que a gente puder assessorar, a gente está aqui à disposição, aqui no FCM Advogados. Eu atuo diretamente nessa área, mas a gente tem todo um time aqui que está preparado para atender, né, quem precisar. Meu e-mail pessoal é renatotrindade@fcma.com.br, e que precisarem, estou à disposição. Querendo marcar uma nova conversa também, estou inteiramente exausto. Nossa, muito obrigada, Renato. Eu acho que foi de grande valia, um receio que todos os investidores têm. E lembrando bem, enfatizando, né? Lógico, existe aqueles investidores que estão iniciando na Bolsa de Valores, eu acho que eles podem ficar despreocupados, a legislação está relativamente simples para isso. Aqueles que têm estruturas diferenciadas, esse tema é muito voltado para o seu contador ou para o seu advogado tributarista. Então, entre em contato com eles para que você possa desenhar, reestruturar, reformular ou até receber aquela chancela do ok para ver se toda a sua estrutura está muito bem posicionada e que você possa arrecadar da maneira certa e não ter nenhum problema com a Receita Federal. Muito obrigada, Renato. Obrigada mesmo. Espero tê-lo de volta aqui mais vezes no Portfólio Global, tirando todas as dúvidas dos nossos investidores internacionais. Eu que agradeço. Precisando, é só chamar que a gente está à disposição.
Bom, depois dessa experiência, dessa super aula sobre tributação, que confesso que não é o meu forte, né? Na verdade, eu sou uma boa investidora global, mas a gente precisa chamar um especialista para conversar sobre tributação, e é o que assusta a grande maioria dos brasileiros. Mas também, olha, mais um mas. Também quero te lembrar que o nosso patrocinador, a Avenue aqui, ela tem à disposição todos os relatórios de IR para você. Então, investir globalmente não deve, não pode e não será difícil se você fizer através da Avenue. Clica aqui nesse QR Code que está na nossa tela, abra sua conta e tem acesso a mais de 8 mil ativos internacionais. Quando a gente fala internacionais e globais, é porque eles estão negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas é o acesso ao mercado mundial. Você pode comprar posições nos mais diversos países através da Avenue. E não se esqueça que lá tem um relatório que vai poder te ajudar. Todos os relatórios, extratos, auxiliar na DARF, enfim, tudo que você precisar, a Avenue tem à disposição para você. Basta abrir a sua conta e começar a investir. Eu fico por aqui, semana que vem estamos de volta e muito obrigada pela sua participação aqui no Portfólio Global.